Olá, já estamos ao vivo com mais um programa para todas as mulheres do mundo, que ocorre todos os sábados, a partir da 1 hora da tarde. Então, hoje nós vamos encerrar um ciclo de debates que nós viemos fazendo sobre a educação. Só lembrando aqui que o primeiro debate foi com a professora Débora, no qual nós discutimos a questão da educação remota, imposta agora por conta da pandemia. Depois nós trouxemos a professora Karen para falar sobre a EJA, um debate extremamente importante. A EJA é uma educação que atende a uma população que não teve o direito à educação no momento correto da sua vida. Então, EJA, eu sou EJA, porque eu acredito que a educação, ela fortalece e empodera as pessoas. Ontem nós tivemos uma live muito bacana com a professora Nita Freire, junto com a Beth Sirac, a nossa vereadora, e a Nita veio conversar conosco sobre esperançar na educação de Paulo Freire. E hoje, para completar esse ciclo de debate, eu convidei a professora Sandra Batista, uma mulher que ela é apaixonante, gente, fantástica. Ela vai conversar conosco sobre a mulher na educação e na política, então ela vai trazer esse olhar, mas principalmente hoje nós vamos nos dedicar a conversar sobre a educação para os estudantes com deficiência. Então, professora Sandra, é muito 10 você estar aqui conosco, eu sei o quanto que é difícil, que não é fácil a gente conciliar agendas e horários, mas eu te agradeço muito, querida, E eu tenho feito assim, Sandra, eu acho que é tão informal a gente ficar apresentando as pessoas, porque a gente nunca consegue falar da essência. Então, eu queria que você falasse assim, quem é a Sandra Batistão? A Sandra Batistão, até para quem está nos ouvindo, é uma mulher, e se tiver alguém, alguma pessoa com cegueira que estiver nos ouvindo, a Sandra Batistão é uma mulher de cabelos encaracolados, está fazendo essa conversa aqui na casa dela. Ao fundo, algumas plantas, porque a Sandra Batistão gosta muito de plantas, E a Sandra Batistão é uma professora que fez carreira na rede pública, com bastante orgulho, eu digo que estar na carreira pública me fez conhecer mais, inclusive, a minha própria essência nessa luta que nós travamos diariamente para que a escola seja uma escola de qualidade, de acesso em profundidade para todos e todas. A Sandra Batistão gosta muito de flores, de animais, de pessoas, gosta muito de falar pessoalmente, eu gosto de conversas pessoalmente, e estou aprendendo a lidar um pouco com essa questão da tecnologia. O que mais, a Sandra Batistão? Eu fiz carreira basicamente em 2 modalidades de ensino, Sol, que me faz ficar muito feliz por esse convite, porque eu me fiz trabalhando na educação básica, e dentro dela eu tive contato com alunos com deficiência, então pesquisei sobre essa modalidade de ensino, que é a educação especial, e também sempre tive o privilégio de trabalhar com a educação de jovens e adultos. Veja, 2 modalidades que, de alguma forma, precisam ser sempre defendidas para que os seus sujeitos tenham garantido os seus direitos à aprendizagem. Então, a Sandra Batistão é um pouco isso. Casada, tem um cachorrinho, enfim. Feliz por estar aqui. Que bom. Então, assim, nós temos algumas coisas em comuns, Assim, eu comecei a minha carreira como assistente social, atuando com pessoas com deficiência intelectual, na época nós falávamos mental, porque isso foi lá em 1990, na cidade de Diadema, na PAI de Diadema, e uma das coisas que mais me incomodavam era a institucionalização desses jovens, e na época nós conseguimos ter um grande avanço, que foi a mudança da lei orgânica do município, e nós rompemos com as salas especiais,
né? Então, isso foi bem legal. E o Olga Benário, na época, que era só para surdos, nós também conseguimos uma mudança, e o Olga se tornou uma escola para todos, inclusive para ainda quem tinha a deficiência auditiva. Então, falar sobre a educação para estudantes com deficiência, para mim é muito caro, né? O meu mestrado foi na área da deficiência, e a gente não encontra as pessoas por um acaso, as pessoas, a gente já tem que se encontrar em algum momento, então encontrar você, Sandra, foi muito especial, você tenha certeza disso, tá? Obrigada, querida, obrigada. Eu quero te fazer uma provocação, porque eu sei que você é uma mulher fortalecida e empoderada, uma mulher politizada, e a minha pergunta, dentro dos moldes freirianos, ela sempre vem pelo tema. Então, o tema da live sempre é o tema gerador da primeira pergunta para a gente fazer o nosso bate-papo. Para você, o que é ser mulher na educação e na política? Então, você sabe que quando essa live foi intitulada, nessa perspectiva de pensar a mulher, a educação e a política, eu falei, nossa, que interessante, porque caberia até definir os três conceitos de maneira na unicidade, mas ao mesmo tempo a gente pode agregar, porque eles dialogam, né, Sol? Se você for definir mulher, né? Se eu fosse me definir como mulher, acho que para definir mulher, você precisa pensar em ventre, em vida, em menstruação, você vai pensar em força, você vai pensar em luta pelos seus direitos, em luta por se fazer pertencer em todos os espaços, e por si só, a mulher é resistência. Acho que em todos os aspectos, mulher é resistência, né? Quando você pensa mulher e a educação, é interessante que a educação ela se faz quase que na sua totalidade a partir do exercício das mulheres dentro da educação. São poucos homens que ocupam este lugar, né? Mas quando nós definimos educação, e eu vou pelo alinhamento teórico, nós estamos dizendo que educação ela acontece em qualquer espaço. No entanto, aqui eu vou chamar a nossa atenção para pensarmos a educação, aquela que se dá dentro do espaço intitulado escola. Então, o que vem a ser escola e o que vem a ser educação. Porque a educação, ela acontece em qualquer espaço, a educação religiosa, a educação esportiva, a educação nos territórios, a partir da cultura de cada território. Mas a educação que eu vou querer dialogar aqui um pouco, Sol, é sobre a educação que é defendida pela escola, ou seja, que a escola é sua representante. A gente, então, se perguntaria, o que é a escola, né? A escola, ela é a representante do conhecimento sistematizado. Então, vejam que nós mulheres, nós homens, mas aqui eu vou falar mais das mulheres que estamos dentro da escola e exercitamos essa função social, promovendo a reflexão em torno da educação, nós estamos falando das áreas do conhecimento. Nós estamos falando que nós temos professores e professoras de artes, de ciências, seja matemática, história, geografia, língua portuguesa, e professores de tecnologia. Então, a educação é essa guardiã, a escola é essa guardiã dessa educação formal, que se complementa com essa educação que se dá nos parques, na rua, na igreja, na família, né? Então, a educação nesse sentido da escola, ela é bastante importante trazer aqui, porque nós estamos defendendo a escola e a educação como algo necessário, inclusive, para ajudar as pessoas, os sujeitos, a compreender o que vem a ser política. Porque é muito comum, né, eu diria até que cultural, e nós vamos desconstruir essa cultura, da afirmação de que nós não temos nada a ver com política. A nossa decisão, em todo momento, ela é política, né? Paulo Freire vai dizer que não existe possibilidades de neutralidade, né? Porque nós somos sujeitos históricos, nos fazemos no dia a dia e assumimos, então, principalmente como educadoras, como professoras que somos, já que aqui estamos falando para mulheres, de mulher para mulher, enfim, nós estamos dentro da educação e nós assumimos uma posição neste lugar no mundo. Uma delas optamos pela função social de sermos professoras, né? Então, nesse sentido, política, ela é a consciência de uma posição que você toma no mundo,
né? E depois nós discutiríamos o que são políticas partidárias, mas essencialmente aqui, política é a minha posição no mundo. Eu decido ser corintiana ou são paulina. Isso é uma posição no mundo. Eu tomei uma decisão. Então, isso é um ato político também. Eu decido ser carnívora ou vegetariana, né? É uma decisão que eu tomo, é uma posição no mundo nesse momento histórico. Então, acho bastante importante esse diálogo, porque quando você pensa mulher, educação e política, há uma interlocução, né? Bastante importante nesse movimento que se constitui em torno desses três conceitos, né? Então, achei bastante importante pensar cada um deles. De alguma forma, a gente pode trazer algumas reflexões sobre cada um desses conceitos, mas buscando entender a totalidade, onde é que eles se encontram, né? Você trouxe uma questão muito importante, que eu só vou enfatizar só para... Porque, assim, você fez uma fala muito legal quando você traz a questão da política, né? Hoje, há uma perversidade muito grande, e isso é um projeto político de uma parte, de que tudo é partidário, e não é. O ato de estarmos aqui é um ato político. O ato das pessoas estarem entrando na live, como agora a Fátima, a Dalva, a Carolina, a Zélia, a Aparecida Antunes, para nos escutar, é um ato político. Né? Porque é uma decisão, né? Uma decisão. Exatamente. Assim, você trouxe de uma forma muito, muito bacana, porque esses dias, discutindo exatamente um pouco a questão da EJA, uma pessoa disse assim, mas não vamos discutir política, vamos discutir a EJA. Uai, mas como é que você discute a EJA se você não discute a partir da política, que é uma essência, né, sociológica, você discute a partir dessa essência a política pública que vai ser instituída. A política pública, ela também faz parte de uma política de decisões, de governabilidade. Então, o que você trouxe é um alento muito grande, né, e as pessoas que estão nos ouvindo compreender que, ao entrarem nessa live, fizeram uma escolha, portanto, é um ato político muito, muito bom. Sandra, me diz um pouco assim, como é que você está vendo, nesse momento de pandemia, a mulher, a educação e a política, e essa questão das aulas remotas, né? Vamos começar, porque a nossa live, ela vai falar sobre uma educação mais específica, que é a educação para os estudantes com deficiência, mas para chegarmos um pouco mais ali, eu acho que a gente tem que fazer essa contextualizar, então eu queria que você contextualizasse um pouco isso. Vejo que não tem algo que se sobreponha a outro, não tem um elemento que se sobreponha a outro, vamos dizer, nessa conversa, né, Sol, porque elas vão se constituindo pensando uma trama. Quando nós pensamos nas decisões políticas, as nossas decisões políticas, inclusive neste momento da pandemia, quando há um financiamento de política pública para que seja possível, eu vou pensar assim bastante rápido, para que seja possível que os alunos e alunas, seja da educação básica ou do ensino médio, enfim, possam acessar plataformas, e essa política pública, ela viabiliza, ela acessibiliza, a partir de uma intervenção de financiamento. Isso é um ato de organização e de financiamento que alguns governos conseguiram, outros deram outros tons, né? A gente está falando aqui da mulher professora, que neste momento da pandemia também teve que olhar para a sua própria função social, pensando o distanciamento deste seu lugar, que é a sala de aula, né? Então, quando nós pensamos na pandemia, eu gosto muito de fazer esse exercício, de pensar em nós, professoras, que, de alguma forma, fomos, assim, provocadas a olhar para as nossas capacidades de aprendizagem também, porque nós estamos falando, por exemplo, neste momento, que nós, professoras, precisamos aprender. Tivemos que lidar com um elemento, muitas vezes, distanciado de nós, que é a própria tecnologia. A aula
à distância, isso foi algo bastante complexo para muitos de nós. Então, começa esse exercício em nós, professoras, que é um exercício bastante complexo, muitas de nós nos angustiando, não sabendo como lidar muito bem com as ferramentas, e nos cobrando uma aula de mais qualidade para os nossos alunos. Do outro lado, as famílias, sejam elas dos alunos com ou sem deficiência, sejam elas famílias dos jovens, ou as próprias famílias adultas que também têm seus filhos na modalidade da educação básica, mas estudam à noite na EJA, essas famílias tendo que se organizar para estarem nas suas casas, fazendo a mediação daquilo que o professor planejou para que fosse realizado na residência. Muito complexo também, né, Sol? Muito desafiador, porque, por exemplo, isso também é complexo porque mostra que as famílias, de alguma forma, foram impactadas por uma nova rotina, né? Assim como nós, educadores. Mas, veja, traz uma importância pensar aí o quanto também foi um momento, ao mesmo tempo que complexo, favorecedor da percepção de que a função social do professor e da professora ela é fundamental na relação da mediação do conhecimento. Porque o professor, quando ele planeja uma atividade, seja ela para aluno com ou sem deficiência, ele é como o médico, né? Ele intelectualmente ele projeta o seu pensamento, ele elabora uma atividade, e essa atividade ela é encaminhada para a secretaria imprime, né? E todo o pensamento desse professor está impresso, parte do pensamento desse professor vai impresso num papel, e quem tem que compreender e mediar a execução dessa atividade é a família. E nós estamos falando, inclusive, de famílias que, por vezes, não tiveram o direito garantido à alfabetização. Então, olha a complexidade disso. Nós estamos falando que, neste momento, é um momento onde nós estamos precisando abrir canais de escuta, de atenção, para quem somos, neste momento, da história da educação no nosso país, né? Existem já muitos países e estudos que saíram recentemente, o Instituto Rodrigo Mendes, se eu puder deixar aqui uma indicação, eu faço parte do Coletivix, né? E o Coletivix é um grupo de pessoas que está se posicionando e buscando alternativas de pensar possibilidades de ensino e de aprendizagem neste momento da pandemia. Inclusive, quem quiser ir ao site do Coletivix, lá existe um documento onde trata de 9 necessidades específicas para se cuidar dos processos de ensino e de aprendizagem nesse período de educação remota. Compondo um pouco com essa indicação do Coletivix, eu também vou aqui dizer que há pesquisas sendo realizadas por inúmeros países e que podem trazer alguma luz para as necessidades que nós teremos, inclusive para pensar retorno às nossas aulas. Então, o Instituto Rodrigo Mendes, ele fez uma pesquisa em vários países, que está lá na plataforma do Diversa, e lá cada país, de acordo com a sua cultura e a sua condição financeira, ela está organizando o retorno de volta às aulas, e é muito interessante pensarmos isso, né? Porque quando nós pensamos os protocolos de retorno às aulas, por exemplo, esses protocolos não podem só estar instituídos e ditos, está prescrito, realize. Porque nós vamos precisar considerar que há sujeitos que estão por trás desses protocolos, que somos nós, mulheres profissionais da educação, somos nós, mulheres mães desses alunos, somos nós, mulheres que, por vezes, também sendo mãe de alunos com ou sem deficiência, também somos clientes, usuárias dessa escola pública, porque estamos lá na educação de jovens e adultos. E ouvir as pessoas para reconstruir esses protocolos vai ser importante, porque nós estamos falando de um elemento que nós nunca tivemos contato, né? Uma doença que nos tira dos nossos lugares de pertencimento, nos distancia, nos faz perceber outras possibilidades de humanização e de diálogo. Por exemplo, todos que estão me ouvindo e me conhecem, sabem o quanto eu tenho dificuldades com a tecnologia.
mas nós estamos tendo que nos reconstituir. Então, esse é um conceito fundamental, que é a humanização. E como é que isso vai se dar quando retornarmos, e para retornarmos, nos ouvindo nessa angústia, que é a angústia durante e pós-pandemia do Covid, né, quando pensamos em educação. Eu não sei se eu fui muito prolixa, porque eu tenho, por vezes, esse pensamento que vai caminhando, eu não sei se estou me fazendo entender. Mas quando você... Tá bom? Quando você fala desse desafio, Sol, e desse momento histórico, também me faz lembrar muito o quanto, embora complexo, mas tem sido um momento gerador de muita reflexão sobre a importância social de sermos professores e professoras, sobre o fato de alertar a nós mesmos e a comunidade, a sociedade, de que professor não é sujeito só de tarefas. Ele... Essencialmente, nós, mulheres na educação, e nós, homens na educação, nós somos sujeitos de pensamento, de intervenção no mundo e na história, na nossa própria história. Eu acho que nós estamos fazendo isso de maneira grandiosa agora, né? Eu recebi há pouco tempo uma mensagem de uma mãe, de um aluno com deficiência, e ela dizia assim, surpresa a mim: olha, eu fui chamada na escola para buscar atividade, eu vou falar Pedro, tá? O Pedro. E ela diz isso emocionada, como se ela não tivesse direito de, como se o Pedro não tivesse direito de, que a sua professora tivesse pensado uma atividade adequada à capacidade, à condição dele de executar. E eu disse para ela, falei, que lindo que a professora do Pedro entendeu que é possível ensinar e adequar a atividade não só para os outros, mas para ele também, porque ela cumpriu em profundidade com a função social dela. E eu imagino que não tenha sido simples para essa professora. À distância, sem estar vendo o Pedro neste momento, como é que ele está respondendo a esse distanciamento da escola, mas ela pensou nele e cumpriu com aquilo que era a função para garantir o direito dele. Então, veja, o tempo todo nós estamos tomadas agora e tomados por um exercício que é de olhar para além de nós, olhar o todo, né? Se isso já era necessário, agora é muito mais. Porque esse outro está muito distante às vezes, mas precisa se aproximar, né? O que eu percebo é que nós estamos num momento, Sandra, e todo mundo que está aqui ouvindo, gente, olha, e vocês podem fazer perguntas, fazer considerações, participem também, porque a gente vai parando aqui e vai fazendo as considerações, como eu vou fazer daqui a pouquinho do José Maria Nascimento, viu? Então, assim, eu acho que nós estamos num momento ímpar, num momento que todo mundo se percebeu como somos importantes enquanto pessoas, né? Eu fiz uma live esses dias com o professor Vandré, que está no Simpro, e foi muito interessante porque nós discutimos o descarte dos professores nas empresas educacionais. E como, nesse momento, os professores eles têm a possibilidade de se reorganizar de novo e a sociedade a se ver e observar a importância que nós somos, né? Eu fui professora durante 17 anos, como eu falei para você, fora daqui da live, né? E cada atividade que a gente pensa, cada filme que você pensa que vai passar, cada documentário que você pensa, cada texto que você escolhe, não é aleatório. Você pensa naquela turma, você pensa naqueles alunos, né? Então, é árduo, não é só sala de aula. Eu acredito que nós trabalhamos até mais fora da sala de aula. A sala de aula é só o momento do que a gente traz o nosso trabalho, mas o que acontece anterior à sala de aula é uma labuta, e uma labuta prazerosa, porque cada vez que você vai pesquisar um texto, você aprende com aquele texto, né? Nenhum vídeo é sem você assistir antes, sem você pensar. Então, assim, a sua fala é uma fala de ânimo para a classe trabalhadora de professoras e professores. Então, é um bálsamo escutarmos num momento tão difícil que a educação passa, no momento que a educação ela passa por um apagão, no momento que nós estamos indo para o quarto ministro de
de educação, no momento que a gente olha para o Estado e esse diálogo que você traz, eu não consigo enxergar, né, um diálogo que todo mundo vai ter que pensar como volta para a sala de aula, eu não consigo enxergar no governo do Estado, eu não consigo enxergar nas prefeituras, mas a sua fala é o caminho certo. Agora, me diz uma coisa, vou trazer aqui a reflexão do José Maria, ele diz assim, no comentário que eu fiz há pouco, deixa eu ver aqui o comentário que ele fez, peraí. O desafio de elaborar atividades para alunos cujos pais ou responsáveis muitas vezes não tiveram acesso à educação. É uma tarefa muito complexa, pois a metodologia tem que ser pensada nessa perspectiva também, ou seja, se fazer entender pelos responsáveis e pelos alunos. No comentário que fiz há pouco, que complementa, falei me referindo ao contexto atual, a educação à distância. E nisso, os pais e responsáveis devem estar percebendo a importância do professor na formação de seus filhos. E como é grande esse desafio. Eu acho que ele traz... desculpa, qual é o nome dele que só... José Maria Nascimento. José Maria, obrigada pela contribuição, querida. Eu acho que, nesse sentido, Sol, o José Maria, ele nos propõe pensar que, de fato, é um momento onde nós, profissionais da educação, estamos sendo... eu não digo nem só percebido pelas famílias como sujeitos de muita importância, do ponto de vista da intervenção pedagógica, né? E da mediação pedagógica, mas também nós estamos nos percebendo sujeitos capazes de ir além daquilo que acreditávamos em relação às nossas possibilidades de organização e planejamento pedagógico. Eu vou colocar uma questão aqui só. Isso não é deste governo atual, mas neste governo, lamentavelmente, tem se acentuado, como você falou, o quarto ministro da Educação, isso mostra que essa pasta é uma pasta que não tem sido percebida como uma pasta fundamental, né, para este governo, como muitas outras, mas, enfim, a gente está falando da educação. Mas há um movimento neoliberal, que nós sabemos, que vem desmantelando com a função social do professor, né? A escola vem sendo desvalorizada, né, porque há uma intenção no domínio de classes de se manter status quo como está posto, né? A escola e o conhecimento a favor da elite, na verdade não é elite, nós estamos falando de pessoas ricas, porque a elite minimamente teria conhecimento, mas nós estamos falando de ricos, e que vão continuar nessa manutenção dessa hierarquia social, se não houver uma grande luta. O que eu estou dizendo aqui e não sou eu falando, mas eu vou pegar, por exemplo, um texto que eu sempre recomendo, que, até por conta dos nossos poucos tempos, um texto gostoso de ser lido, que se chama Caminhos e Descaminhos de Ser Professor. É um texto da Marilda Fati, e ela faz uma pesquisa de 10 anos de doutorado, que ela compila depois em 15 páginas, onde ela vai falar de que é necessário uma compreensão da nossa importância e da nossa função social na luta de classes. Porque se o professor não tem consciência de classes, ele não tem consciência de que ele é oprimido, né, de que ele é um trabalhador e uma trabalhadora que também é oprimido, e que ele está sendo usado para a manutenção do sistema de classes, dificilmente é possível avançar na luta social. Porque muitos de nós, professores, somos tomados pela medida da tarefa, são muitas tarefas, né? Nós vivemos uma sociedade capitalista onde você é conduzido para pensar sempre o produto final e não o percurso, né? É sempre o resultado e não o percurso que você constrói com o outro, com os outros, dentro da escola, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a Marilda Fati vai dizer que é preciso que o professor entenda do problema que ele enfrenta para além da aparência do problema. Ele precisa compreender esse problema na totalidade. Então, ela vai dizer, olha, isso está posto nas políticas neoliberais, onde a escola pública tem sido usada para a manutenção do sistema de classes.
Sim. Então, nesse sentido, o professor precisa ter consciência, aí ela vai dizer, junto com Paulo Freire, o professor precisa ter consciência de classes. É por isso que Paulo Freire insistiu muito, né? Ele vai dizendo, aquele professor que entra numa favela maltratada, ele precisa saber que essas pessoas vivem de almas, com almas tristes, se sentindo culpadas por estarem neste lugar, onde disseram para ela que ela não venceu porque ela não se esforçou. O professor precisa entender que essa pessoa que está nesse lugar maltratado, onde a política pública não cumpre com o seu papel, levando dignidade, essa pessoa que está neste lugar, que inclusive, por exemplo, não teve acesso à alfabetização no seu tempo de direito, e que hoje é um outro tempo de direito, essa pessoa precisa compreender que ela é uma vítima do sistema de classes, assim como o professor, por vezes, o é. E tendo consciência disso, é muito possível que o professor não vá lutar contra os trabalhadores, que são seus pares, e nem contra os filhos dos trabalhadores, né? Eu vou pegar um exemplo clássico aqui. Quem está nos ouvindo, quando nós falamos da educação de jovens e adultos, e nós não estamos culpando professores, eu sou professor, eu tenho filhos professores, e muito pelo contrário. Nós estamos dizendo aqui que é um momento oportuno do professor usar daquele lugar de importância, se dizendo, não, eu sou professor, eu tenho posição no mundo, eu faço da escola pública o meu palco de luta de classes, é ali que eu me encontro com os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras, é ali que eu represento um conhecimento, seja ele pelas ciências, pelas artes ou pela tecnologia, eu represento uma área de conhecimento que é importante ao filho do trabalhador, para que o filho do trabalhador e trabalhadora compreenda quem ele é neste mundo, para que ele possa ter consciência, inclusive, para que ele possa se posicionar politicamente no mundo. Vejam que uma grande parte das pessoas que colocaram este governo neste momento, colocaram porque se deixaram levar por, inclusive, muitos líderes religiosos. Não tendo consciência de que estão sendo utilizados, acabaram que indo por um caminho que é quase que assim, é um caminho dramático, né? Porque eu não sei quem de fato eu estou pondo ali para me representar. E estou sendo usado político-partidariamente para manutenção disso que está posto, que é a opressão a mim mesmo. Então, olha como isso é complexo, e nós não estamos julgando ninguém aqui, nós estamos dizendo, então, de um outro conceito que é fundamental a todos nós, e que é um conceito que não se constitui só na escola, mas é fundamentalmente a partir dela que pode-se avançar na luta social, que é o conceito de consciência. Se você busca o conceito de consciência em Leontiev e em Paulo Freire, eles vão afirmar que não é a minha consciência que determina a minha vida, mas é a minha vida que determina a minha consciência. Portanto, é preciso nos perguntar sobre os nossos processos de humanização, sobre os nossos processos de opressão e em que momento nós nos tornamos ou estamos sendo opressores também. Exatamente. Porque Paulo Freire vai dizer, né, sem culpar, Paulo Freire vai dizer, olha, o sonho do oprimido é se tornar opressor, mas é preciso compreender essa fala de Paulo Freire nessa perspectiva capitalista, né? Estude para ser alguém, estude para ter sucesso. Quantas vezes nós não ouvimos os nossos alunos da EJA, eles dizerem assim, eu vim aqui estudar porque eu quero ser alguém. E aí nós nos alarmamos e dizemos, não, você já é. Você é um trabalhador, né? Você é pai, você é mãe, você é sujeito que já atua numa trama social e tem sua importância independente da função que você ocupe. Então, você veio à instituição escola para se apropriar de um conhecimento sistematizado, para poder fazer uso desse conhecimento, para questionar a sua história neste mundo e poder tomar uma outra decisão. Olha a grandiosidade, professor. Pode falar assim, o José Maria, a Fátima, eles estão falando que trabalharam com você no Luiz Gonzaga, tá? Que lindo. Tá, eles trabalharam no Luiz Gonzaga. Então, olha,
frase, assim, a gente sabe, né, por exemplo, Darcy Ribeiro, ele dizia que a destruição da educação era um projeto político, e realmente Darcy estava correto. E quando você traz o porquê que votaram em quem está hoje no poder, porque foi a política do ódio, né? Se trabalhou muito uma política do ódio. Você lembra muito bem o quanto tentaram colocar a escola da mordaça, o quanto que nós tivemos que lutar, não só em Santo André, mas no Brasil inteiro, contra a escola da mordaça. Aqui em Santo André, eu fiz com a Roberta Rage, porque claro que tinha outros professores, mas eu e a Roberta, a gente até brincava, que a gente se via todas as quintas-feiras. Nós fizemos 40 dias de ativismo na Câmara. Eu, junto com o professor, nós fomos detidos na estação de trem, panfletando contra a escola da mordaça, junto com o pessoal do Simpro, junto com o pessoal da PUESP. Então, assim, nós tínhamos uma política do ódio, né? O ódio ao professor, o professor foi endemonizado, o professor era o destruidor das famílias. E agora nós estamos tendo uma possibilidade de mostrar que o professor não destrói família, que o professor, ele, como diria Paulo Freire, ele é um ser que professa saberes, que professa conhecimento, né? E que o professor também se transforma junto com os seus alunos, junto com as famílias. E tem uma questão interessante que você disse, e que aí na sua fala eu fui lembrando de uma autora argentina, que é a Sarah Paim. Né? E a Sarah, exatamente, ela diz isso, né? Quem são os nossos alunos? Será que o nosso aluno tomou café da manhã? Será que o nosso aluno veio, mas durante a noite ele viu o pai espancando a mãe? Será que esse aluno foi espancado? Então, assim, essa complexidade, essa função social da escola, como uma professora disse esses dias, a escola é um caldeirão de magia. Ela realmente é mágica. Mas em cima de tudo isso, Sandra, e toda essa complexidade que você trouxe, como é que está, neste momento, a educação para os estudantes com algum tipo de deficiência? Então, Sol, eu vou alinhar nessa sua pergunta. Tem uma fala aqui muito bonita, eu não posso deixar de não falar. A fala é assim: orgulho da pessoa linda que você é, mãe, me inspira em você. César Batistão. É tão suspeito quando vem dos filhos, né? Que lindo. Ô, Sol, eu queria alinhar nessa sua pergunta, como é que está esse momento, pensando os alunos com deficiência, mas também queria pensar outros alunos, aliás, queria pensar todos os alunos, né? Eu tenho passado por um momento onde a gente tem discutido os desafios da educação frente a alunos com e sem deficiência. Então, eu recentemente tive a oportunidade de escrever um texto que está para ser publicado, num outro conjunto de texto, onde nós, professores, nós falamos um pouco sobre os desafios de ser professora, na escola pública. E o título do texto eu trouxe na seguinte perspectiva, inclusive para compor com a sua reflexão, com o que você propõe. O texto vai falar dos desafios da escola frente aos alunos com e sem deficiência. Existe uma especificidade quando nós pensamos o aluno com deficiência, claro, se nós pensarmos os alunos com surdez, com cegueira, com deficiência física, existe alguma questão que está aí, que é específica do comprometimento que cada um ou cada uma desses alunos podem ter, mas eu vou remeter essa nossa reflexão a pensar sobre o desafio de nós educadores diante dos alunos com e sem deficiência, pensando inclusive a modalidade da educação de jovens e adultos, só até para continuar essa conversa, quando nós pensamos o quanto neste momento nós profissionais da educação estamos sendo tomados para pensar sobre os modos de ensinar e os modos de aprender. Eu estou entendendo que nós, nesse distanciamento daquele lugar, que era a nossa sala de aula, como um palco de luta, e ali nós tínhamos um ambiente muito mais favorecedor
da interlocução, porque o aluno dizia, pô, eu não entendi, a professora me ensina de outro jeito, e você, por vezes, até dizia, pergunta para o seu colega, vê com ele aí, enquanto eu estou vendo uma outra coisa, mas daqui a pouco, se você não entendeu, eu retomo. Você tinha um tempo presente de um diálogo, onde alunos com e sem deficiência podiam posicionar, dizendo, olha, Pro, eu não estou conseguindo compreender dessa forma. Você terá que usar uma outra ferramenta ou uma outra fala para que eu possa compreender o que você quer me dizer. Distante deste lugar que era favorecedor desse diálogo, as ferramentas têm nos colocado um desafio para pensar não só os alunos com deficiência. Eu vou te dizer um exemplo. Por exemplo, quando nós pensamos, e aí eu volto um pouquinho para organizar meu pensamento, quando nós pensamos no papel da educação, no posicionamento político, neste lugar que nos convida a ter, nos exige ter consciência de classe, eu vou voltar à EJA, para pegar o exemplo dos jovens que passaram pela educação básica num tempo esperado, não se alfabetizaram por inúmeras questões, sejam elas de problemas sociais, emocionais, problemas de saúde, enfim, e saíram do ensino básico e agora voltam para a educação de jovens e adultos, mas voltam marcados socialmente por um elemento extremamente opressor, que é a condição de LA, de liberdade assistida. Então, nós estamos falando de um jovem, eu estou falando de um jovem que não tem deficiência, e que pode estar muito mais excluído e menos atendido do que um aluno com deficiência. Então, eu gostaria, hoje também, de... Até porque ele leva o rótulo de LA, né? E aí vou atrelar isso, Sol, uma grande questão, né? Quando nós temos uma modalidade de ensino que está destinada para jovens, adultos e idosos, que não tiveram a garantia, a aprendizagem no seu tempo, é ruim falar tempo ideal, né? Mas naquele tempo que lhe era necessário tomar posse do seu direito, vamos dizer assim, ele volta para uma modalidade, e muitos voltam marcados pela contradição da nossa própria sociedade, né? Veja, uma sociedade que inclui hoje, ela é a sociedade que excluiu. Então, quando nós falamos em inclusão do aluno com deficiência, nós estamos falando de um conceito que está posto pelas políticas públicas nas suas legislações, nos seus decretos, porque foi preciso marcar por um viés de que, está prescrito, este menino com deficiência que era excluído, ele precisa ser incluído. Uhum. Mas nós precisamos começar a nos perguntar o que significa inclusão, porque a inclusão vai para muito além de pensar o aluno com deficiência, porque para pensar, inclusive, no aluno com deficiência, para que seja possível ele ser incluído em determinada atividade escolar, é preciso incluir e respeitar o professor, que por vezes tem dúvida quanto aos modos de ensinar este aluno. Porque esse professor também viveu um tempo histórico onde não teve contato com crianças, com jovens. Então, esse professor saiu, foi para os parques, foi para os grandes centros, foi para os shoppings, foi para a praia, namorou, enfim. Nós, profissionais de educação, tivemos uma vida, num processo de humanização, onde não tivemos contato com pessoas com deficiência. Portanto, nem sequer sabemos, muitas vezes, como lidar com as pessoas com deficiência. Sequer, né, questionar aqui sobre os modos de ensinar também implica que também vão pensar uma outra dimensão. Das contradições da inclusão e da exclusão. Do ponto de vista politicamente correto, todos nós falamos, tudo bem, eu não sou preconceituoso em relação à orientação sexual LGBT. Mas se meu filho não for homossexual, melhor. Sim. Né? Por quê? Nós não nos humanizamos discutindo sexualidade, nem a nossa, e nem discutindo orientação sexual, e nem discutindo diferentes e possíveis inúmeras formas de amar. Portanto, quando nós pensamos alunos com e sem deficiência,
Essa é a grandiosidade de estar na escola e de sermos professores, porque em algum momento esse professor que entra para a modalidade de educação de jovens e adultos, ele é colocado num lugar de intelectualidade quando ele diz, olha, eu não sei muito bem como lidar com as demandas emocionais daquele aluno, Pedro, de 16 anos, que chegou agora na EJA 1, na EJA 2, não alfabetizado, mas que, inclusive, além de tudo isso, está, neste momento, numa condição de liberdade assistida. Você percebe? Eu não estou falando do LA, eu estou falando de um sujeito que, historicamente, viveu os impactos de uma desigualdade social, né? E que foi se humanizando e sendo colocado à margem dos seus direitos sociais, culturais, enfim. Quando eu digo isso para nós, eu digo porque, de novo, eu estou disputando aqui o papel do professor e da professora como elemento extremamente importante e essencial nessa disputa do sistema de classes. Nós estamos falando aqui que estamos num momento muito complexo, do ponto de vista, inclusive, político, e que, para avançarmos, seja política e partidariamente, seja do ponto de vista de humanização, seja do ponto de vista de pensar os modos de ensinar e de aprender dos alunos com e sem deficiência, é necessário a elevação dos nossos níveis de consciência como profissionais da educação. Isso não é qualquer coisa, Sol. Porque isso nos leva, inclusive, a questionar se sabemos quais são os princípios que nos constituem. Por que é importante ter consciência de classes? Porque, tendo consciência de classes, aí eu consigo me posicionar na defesa deste, né, ou daquele outro grupo. Por isso que não há neutralidade. E para não haver neutralidade, eu preciso ter consciência de classes, inclusive para saber que existe o oprimido e o opressor. Né? Paulo Freire vai dizer muito isso. Eu consegui agora, conversando com vocês, lembrar de um texto da Agnes Heller, que se chama O Cotidiano e a História. E ela diz, olha que interessante, ela diz, olha, para quem nasce numa sociedade capitalista, ela nasce para ser sujeito de alienação. Quem nasce numa sociedade capitalista, nasce e, né, se tornará possivelmente o sujeito de alienação. Sendo sujeito de alienação, ele será sujeito alienador. E ela vai atrelar isso, inclusive, fazendo pensar o trabalho que foi transformado, né? Então, veja, o professor hoje, o Zé Maria, que está nessa função social de agente de inclusão educacional, nós professoras, meu filho que é professor e músico, minha filha que é professora da rede, todos nós, quando assumimos uma função social, nós não estamos, precisamos ter a consciência que não estamos só trocando energia com o capital. Eu vendo minha mão de obra, o capital me paga algo, e é isso. Não. Nós dependemos, né? Nós dependemos dessa perspectiva capitalista do dinheiro, porque precisamos sobreviver, manter, enfim, a nossa dispensa, as nossas contas, mas, além disso, é preciso compreender a nossa função social e essa nossa atuação para além das amarras do trabalho na perspectiva capitalista. Nós estamos falando aqui de trabalho na perspectiva ontológica. Eu sei porque eu estou na escola, eu sei que a escola tem impactos de políticas neoliberais, eu compreendo, eu faço análise crítica de que é difícil sim ensinar o aluno com e sem deficiência, porque não é só o aluno com deficiência que nos lança desafios. Vamos pensar aqui, nós professoras, quantas vezes nós temos em sala de aula um aluno com deficiência que não nos traz uma demanda complexa contra um aluno, por exemplo, que vive os impactos da desigualdade social. Um menino ou uma menina na qual a sua família está cerceada de liberdade, é uma criança que, por vezes, chega que não se alimentou, que dividiu o chão de terra batido com mais 5, 6 irmãos, que o pai e a mãe saem para trabalhar como trabalhadores não formais,
são os catadores que muito trabalham, mas que poucos são reconhecidos, e essa criança, por vezes, Sol, nos traz mais desafios no processo de ensino e de aprendizagem, porque tem inúmeras outras demandas, que por vezes o aluno com deficiência não traz. Então, a entrada dos alunos com deficiência na escola pública, como um direito de pertencimento, traz um alerta a nós, professores, que é a seguinte perspectiva: o nosso direito à dúvida em relação aos modos de ensinar, fortalecido na certeza de que precisamos estar em atividade de estudos, sim. Sim. Seja a professora Fátima, que é da Educação de Jovens e Adultos, que nos ouve, seja o Zé Maria, que é a IE, que trabalha junto a nós, professores, compondo no apoio junto aos alunos com deficiência, seja eu, seja o meu filho que é professor de música, seja a minha filha que é professora do ensino básico na rede pública. Nós temos direito à dúvida sobre os modos de ensinar. E é pautado por esse direito que nós abrimos um debate de que, coletivamente, nós podemos avançar se tivermos uma escuta atenciosa dos nossos pares e pudermos dizer, olha, eu não sei bem o que fazer. Alguém pode compor e me alertar para o fato de eu estar sendo... para o fato de eu não estar conseguindo adequar essa atividade para o aluno com deficiência ou para o João, que veio nessa condição de liberdade assistida e que se sente... frágil diante do processo de alfabetização? Ou seja, hoje, Sol, não cabe mais a Sandra Batistão falar só sobre os desafios lançados pelos alunos com deficiência. Eu diria que, inclusive, quem pode muito trazer uma discussão nesse sentido são os profissionais do AEE, que estão sendo convidados a sentar conosco, os professores da sala regular, e para juntos pensarmos como é que o João aprende, se ele tem baixa visão. E aí talvez o profissional da sala de recurso diga, olha, eu observei com um pouco mais de profundidade lá, quando eu estive com ele lá na sala de recursos, que se colocar uma folha com uma cor contrastante, ele consegue ter um pouco mais ampliado o seu campo de visão. E aí a professora fala, nossa, que interessante, eu não havia pensado nisso. Que bom. Vejam, nós ainda estamos falando de profissionais da educação, que, dialogando, podem compor. Assim como o professor da EJA, seja ela EJA 1 com EJA 2, estão sendo convidados, quando entram os meninos lá na EJA 2, nessa condição de liberdade assistida, um menino que vem com muitas marcas da desigualdade social, um menino que já pagou um preço muito alto, e eu sempre me emociono falar disso. Ele já pagou um preço muito alto, porque ele nasceu numa família que está impactada pela desigualdade social, uma família onde as políticas públicas não chegaram para garantir os seus direitos. Este menino entra na escola pública e é tomado por uma produção de fracasso escolar, ele se retira da escola, porque, por vezes, ele até é convidado nessa tensão que se estabelece nesse cotidiano, ele é até convidado a se retirar, e ainda é culpabilizado, porque sem consciência, por vezes, vai dizer, mas tá vendo? Ele teve a oportunidade, mas ele que não quis estudar. E aí esse menino, quando ele está na liberdade, na condição de liberdade assistida, ele volta para a EJA, e ele, por vezes, desafia as pessoas a dizer assim, olha, estou aqui, o que você vai fazer? Transforma a minha vida, transforma a minha realidade. Né? E, por vezes, nesse enfrentamento, o que ele está querendo dizer é, olha, professor, eu já sei que eu não sei, eu já sei que eu sou incapaz, o sistema público, educacional, já me provou que eu sou incapaz, porque eu estou aqui dentro de novo e não sei ler, o sistema penitenciário já me provou que eu sou incapaz, porque eu fiquei ali, paguei um preço alto por ter cometido um delito, a minha família já me provou que eu sou incapaz, porque eu sou jovem e eu não consigo alçar um emprego para ajudar a minha família. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Esse profissional da EJA, quando ele embarca na EJA 2, por exemplo, em Santo André, agora há poucos anos, conseguimos fazer o concurso para que os profissionais da educação de jovens e adultos pudessem, sim, ser valorizados e tivessem compondo com a rede na sua totalidade. Quando esse profissional da EJA 2, ele encontra o aluno com
deficiência, ou quando ele encontra esse aluno na condição de liberdade assistida que não sabe ler e escrever, esse professor, ele precisa se compreender no direito de ir aos seus pares, por exemplo, na EJA 1, e solicitar apoio, dizer à professora da EJA 1, eu não sei alfabetizar, eu sou professor de ciências, eu sei representar a minha área de conhecimento, que é fundamental para este menino, mas eu não estou sabendo alfabetizá-lo. Como é que você pode me ajudar? Como é que a assistente pedagógica pode me ajudar a pensar a atividade junto com a profissional da EJA 1, junto com a profissional do AE? Sandra, espera um pouquinho só. O seu som ficou indo. O som do seu celular. Ué. Peraí. Porque não está vindo. Você está me escutando? Mas eu não estou te escutando. Vê se a bateria não está falhando. Melhorou agora? Agora sim, foi o dela. Não, o que eu estava dizendo, Sol, é assim, não só esse aluno com deficiência, mas quando a gente está nessa EJA 2, por exemplo, que você recebe esse aluno com deficiência ou esse aluno na condição de liberdade assistida, eu, professor dessa modalidade, eu preciso compreender que eu tenho direito à dúvida, eu tenho que acionar os meus pares para juntos nós constituirmos um grupo, um coletivo que vai pensar um modo de ensinar com mais qualidade, com mais ajuste pedagógico para que esse aluno, de fato, acesse o seu direito à aprendizagem. Então, é por isso que estar na educação é tão complexo, mas também tão grandioso, porque nós não sabemos tudo, nós vamos aprendendo nesses diálogos, né? Enfim, acho que é um pouco disso. Eu não sei se eu me prolonguei, se eu me fiz Você me fez, nessa sua fala, eu sou uma pessoa muito visual, né? Então, assim, eu tenho essa coisa, as pessoas vão falando e vão vir imagens, né? Sou assim. Aí você foi falando, eu fui lembrando na sua fala de dois momentos muito interessantes e que eu tive a oportunidade de fazer parte de um trabalho. Para você ter uma ideia assim, olha, na década de 90, eu fui trabalhar na PAI de Diadema. E nunca tinha trabalhado, era meu primeiro emprego como assistente social, então, assim, eu vinha de uma realidade totalmente diferente. Mas teve algo que me incomodou, que todos os meses as escolas vinham para dentro da PAI conhecer os alunos. Então, a primeira vez que as escolas vieram, eu percebi os professores incomodados, muito incomodados, e os alunos envergonhados. Né? E aí eu fui conversar com os professores. Os professores falaram assim, na época todo mundo me chamava de Solange. Acontece, Solange, que a gente se sente no zoológico. E aquilo foi muito pesado, vindo de uma professora, porque na hora que ela falou aquilo, o olho dela encheu de lágrima. Quando foi no mês seguinte, que as escolas ligaram para marcar data, eu peguei e falei assim, olha, ótimo, e então você já agenda a visita dos nossos alunos na sua escola. Aí não pôde. Falei, bom, se os alunos da PAI não podem visitar a escola não pode visitar os alunos da PAI. Né? E a partir disso, esses professores, junto com o serviço social, né, nós começamos a nos organizar, e aí nós conseguimos mudar a lei orgânica do município, e aí passou a não ter mais sala especial na cidade de Santo André, porque a sala especial era a sala da onde aquele que não deu certo ia para a sala especial. Nós tivemos ajuda, claro, de um vereador que ele compreendeu que sala especial não era um processo interessante, no momento que nós, como ele era metalúrgico, nós fizemos uma analogia com os restaurantes das fábricas. O restaurante do peão e o restaurante dos gerentes, dos diretores, como é que ele se sentia? A partir dessa analogia, ele entendeu que essa... Olha só como foi bacana e como os professores foram importantes nesse debate. Então, nós conseguimos
mudar a lei orgânica do município, nós conseguimos fazer com que os pais valorizassem os alunos a partir de uma peça de teatro que uma professora desenvolveu com os estudantes. Toda a peça foi pensada pelos estudantes, Sandra, chamava-se Em Busca do Ser, aonde eles cuidavam de uma floresta, e no meio da floresta tinha uma árvore morta, que eram eles. Então, assim, foi uma peça lindíssima, e que as mães falavam assim, quando assistiram, a gente conseguiu passar no Teatro Clara Nunes essa peça, olha só como foi legal. E as mães falavam assim, eu não deixo a minha filha lavar louça, e a minha filha dança, a minha filha canta, né? Então, houve uma mudança muito grande. Nesse período, nós conseguimos que a escola Olga Benário, que era uma escola somente para surdo, então tinha um rótulo aqui de surdo. Essa escola abriu, então ela se tornou uma escola para todos e todas, né? Inclusive para os deficientes auditivos, né? Então ela não perdeu os seus alunos, mas trouxe alunos da rede. Então, assim, em Diadema foi uma revolução em 90, né? Por conta do olhar dos professores e por conta dessa fala dessa professora. Eu me sinto num zoológico. Né? Você veja que você contribuiu. Em 96, eu trabalhava em Brasília, e eu trabalhava com LA. E a Universidade de Brasília, a UNB, ela abriu um programa para qualquer jovem fazer visitas monitoradas. E aí a gente falou assim, vamos levar os meninos de LA? Olha, para conseguir a agenda foi muito difícil. Quando nós conseguimos, qual foi a nossa surpresa? A TV Record estava lá para fazer a matéria. Para os outros jovens, não. Né? E nós não permitimos. Nós falamos, não, nós vamos retirar, porque se a Record, se nenhuma TV veio para nenhum jovem, por que está vindo para o jovem de LA? Né? Então, eles fizeram todas as visitas, tudo. Qual que foi o retorno disso? Quando nós voltamos para conversar com os jovens de LA. Teve um jovem que falou assim, eu nunca pensei que eu entraria dentro da UNB. Eu sempre tive curiosidade, mas nunca me foi permitido. A partir de hoje, ele falava assim, eu quero estudar e um dia eu quero ser aluno da UNB. Então, assim, foi uma vitória para nós. Sabe? Porque ele estava encantado na UNB. Quando ele entrou na biblioteca, e que ele viu aquele mundo de livros, a gente quase teve que trazer ele arrastado, porque ele não queria mais sair da biblioteca. Olha a importância que foi isso na vida desse menino. Né? Então, quando você traz essas coisas, a gente vai se vendo nesse movimento, né, Sandra? Deixa eu fazer aqui um comentário da Carolina Menegasso de Andrade. Ela diz assim, tá? Desculpa, tá, Carolina? Mas ela diz assim, é muito importante o professor conhecer a realidade do aluno. No início do ano, a escola nos levou em torno e é fundamental essa ação. Né? Então, para não deixar o comentário dela perdido, né? Foi importante o comentário dela. Só sabe que você... Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas sabe que me fez pensar agora? Eu gosto muito desse conceito de consciência, porque ele vai ao encontro de um conceito freiriano que é humanização, né? E tem um texto do professor Paulo Freire, que está no livro Pedagogia da Indignação, que ele diz assim, olha, nós não somos quem éramos ontem, hoje não somos quem éramos ontem, nem somos hoje, tampouco quem seremos amanhã. Porque ele diz, olha, nós vamos nos reconstituindo, né? Então, quando nós pensamos esse processo de avanço, de humanização, nós estamos caminhando nesse processo, que bom, né? Que bom que nós estamos caminhando, temos muito ainda a percorrer, quando nós tratamos, por exemplo, da modalidade da educação especial nessa perspectiva da educação inclusiva. Ao mesmo tempo, temos muito a percorrer, porque o menino
que está na condição de liberdade assistida, que entra para a EJA, né, ele acessa, mas nós precisamos ainda qualificar muito mais para que, ao acessar, ele tenha garantidas as condições para permanecer e para ter qualidade nessa permanência. Por que eu estou trazendo essas duas reflexões? Porque nós estamos falando de prática social, né, no nosso processo de humanização. As pessoas com deficiência ficaram afastadas. Os jovens na condição de liberdade assistida também ficaram, de alguma forma, afastados dos seus direitos ao longo da sua formação humana e acadêmica. E o que eu quero trazer para pensar aqui, se eu tiver mais uns 10 minutinhos? Quando nós pensamos, nós professores, nós professoras, estarmos diante desses alunos, são alunos, são pessoas, primeiramente, alunos de pessoas, fato, por isso que não cabe nessa visita monitorada, eu vou lá na APAE para ver como é que essas pessoas com deficiência funcionam. Que bom que já ultrapassamos esse caminho, que bom que todos têm direito garantido de estar dentro da escola, porque a escola é um espaço para todos e todas, indistintamente. Agora, eles estando conosco, tantos jovens na condição de liberdade assistida, e olha só, eu estou trazendo aqui o conceito, jovem na condição de liberdade assistida, porque ele pode deixar de vir a ser. Que paralelo que eu quero fazer em relação ao conceito de pessoas com deficiência? A pessoa com deficiência, ela não vai deixar de ser pessoa com deficiência, ela tem uma deficiência. No entanto, a pessoa com deficiência, ela só tem uma barreira que a impede de ouvir ou de transitar, porque existe também toda uma estrutura na nossa sociedade que não permite que aquela deficiência no corpo seja, como é que eu diria, seja possível para aquela pessoa que tem uma deficiência no seu corpo, uma necessidade específica, seja possível a ela uma equiparação de oportunidades. Porque eu posso ser uma pessoa com deficiência física e ser cadeirante. Então, eu tenho uma deficiência, está no meu corpo. Eu sou uma pessoa e uma pessoa com deficiência. Por isso que não é mais o deficiente, não é mais o portador de deficiência. As palavras, elas implicam em práticas sociais, né? Por isso que não é o aluno de menor, é o adolescente. Ele é um adolescente. Quando eu coloco esse adolescente na condição de um de menor, eu estou criminalizando a pessoa. Então, vejam, as palavras, na perspectiva da psicologia histórico-cultural e na perspectiva vigotskiana, elas assumem um papel fundamental na vida do homem, no seu processo de humanização. Porque aí a gente vai dizer, olha, a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa, e ela tem uma deficiência. Só que a deficiência que ela tem, né, a Convenção de 2006, a Convenção das Pessoas com Deficiência vai trazer isso de maneira muito grandiosa, vai dizer, olha, a pessoa com deficiência, na definição, ela diz assim, olha só, eu tenho deficiência física, posso ter uma deficiência intelectual, eu posso ter uma deficiência sensorial, eu posso ser cego, posso ser surdo, mas a deficiência não me impede de participar da sociedade. O que me impede de participar da sociedade são os próprios obstáculos que essa sociedade impõe a mim como pessoa. Coloca a rampa, coloca o elevador, coloca as calçadas acessíveis, coloca o meio de transporte acessível e a pessoa com deficiência física ela chega em qualquer espaço, como qualquer uma outra pessoa. Exatamente. Na mesma perspectiva, vejam, então, quando nós falamos do conceito LA e do conceito inclusão, nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de terminologias e práticas sociais que não definem as pessoas. Né? Porque nós estamos falando de pessoas. É muito interessante isso, né? Porque é só na educação e na educação pública, que é a que eu defendo, que é de todos e para todos, é só no SUS que é público, que precisa ser defendido porque ele é de todos e para todos. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho convênio, né? Eu falo, tem um SUS, meu pai tem um convênio do SUS. Eu falo, meu pai tem um convênio do SUS, que é um convênio maravilhoso. Meu pai, a gente briga e a gente consegue coisas que não conseguiria no privado, porque não teríamos a condição de pagar
exames que ele realiza no público. Quando nós defendemos essa escola pública, quando nós defendemos a função social do professor e da professora, do AIE, da merendeira, do porteiro, quando nós defendemos aquilo que é público, nós estamos falando de uma defesa de algo que é patrimônio para todos e todas, independente de qualquer questão, independente de se o aluno está na condição de liberdade assistida, independente de se o aluno tem ou não, independente de se o aluno tem orientação LGBT, nós estamos falando daquilo que é patrimônio e que é para todos e todas. Então, nesse sentido, Sol, eu acho bastante importante, e Paulo Freire vai dizer, né, esse cuidado com as... Cuidado não, esse princípio que eu disputo, que é o princípio freiriano, eu tento ser freiriana. Não é simples. Não é simples, porque quando eu vou ao outro e eu sou ofendida, do ponto de vista, quando o outro... Eu vou colocar um exemplo. Uma vez eu tive com uma professora, isso em 2007, tá? Nós recebemos uma matrícula de uma criança, olha só, falando 2007, uma matrícula de um aluno, de uma criança, que uma freira vai até a escola e diz assim, eu passei nas visitas à comunidade X, porque eu não quero aqui expor, claro, e eu encontrei uma criança amarrada pela cintura, a família, para proteger, a freira não disse isso, mas a freira diz, olha, chumbaram um ferro no barraco, no piso do barraco, e este menino fica amarrado pela cintura neste barraco. A mãe e o pai saem para coletar materiais recicláveis, e duas irmãs menores ficam cuidando dessa outra criança, com deficiência intelectual, bastante comprometido, e ela diz, olha, preciso fazer alguma coisa. Eu disse, nossa, a direção da escola ficou assim, aterrorizada, não, mas é possível trazer? E aí nós começamos uma discussão, um diálogo cuidadoso, assim, não é questão de ser possível ou não, ele tem direito a. E aí nós fomos consultar a família para saber dessa intenção de colocá-lo ou não na escola, inclusive de conscientizar a família, por isso a palavra consciência, de que, além de ser direito da criança, é dever da família garantir que seus filhos estejam na escola, assim como é dever nosso de professores acolher e nós, políticas públicas, dar condição para que esse aluno esteja. Bom, enfim, eu lembro que este menino trouxe um desafio muito grande para todos nós, porque pelo fato de estar sendo humanizado, amarrado, ele fazia xixi às suas necessidades físicas onde ele estava, ele comia ali no chão, com a mão, enfim. Então, só estou contextualizando, para quem está nos ouvindo, entender o quanto foi complexo para essa professora receber uma criança que achava que podia sair da sala de aula pela fresta da porta, que achava que o ventilador estava ali rodando, ele poderia ir lá subir e pegar para brincar. Então, eu vou dizer disso que é estar nos humanizando e compreender que, por vezes, o outro, e essa professora... por vezes até me ofendia, dizia assim, ele não tem que estar aqui, o quanto essa professora não precisou ser acolhida, respeitada, ouvida e ajudada, para que ela entendesse que era possível, sim, mesmo diante dos desafios, garantir àquele aluno o seu direito de estar na escola. Bom, nós tivemos inúmeras questões em relação à tentativa de sucesso dessa criança dentro da escola, e foi maravilhoso, mas o que eu quero colocar aqui em relação a essa experiência, né? Você não inclui o aluno com deficiência, embora ele seja chamado de aluno de inclusão, ainda tem culturalmente essa concepção, né? Uma grande parte das redes, você, por vezes, vai para a atribuição de sala de aula, tem lá uma lista e tem 35 alunos. E, de repente, você vê em uma delas escrito assim, DI, aluno de inclusão. Ou seja, só tem uma característica dele ali. Dos outros, não tem nenhuma característica. Exatamente. Você falou, olha que interessante. A equipe gestora dessa escola, ela querendo ser cuidadosa e informar ao professor, fique atento, se você pegar essa sala, eu já estou te avisando, tem um aluno com deficiência intelectual nela. Então, o que eu quero dizer com isso?
Essa equipe gestora, ela está tentando cuidar do professor e trazer uma informação, só que é extremamente excludente e contraditório, porque se nessa lista houvesse um relatório onde dissesse, olha, nessa classe temos 35 alunos, tantos são meninos, tantos são meninas, tantos estão alfabetizados, tantos não estão, temos um de mobilidade reduzida, temos um com deficiência intelectual, temos um que é diabético, temos um... Aí tudo bem. Você traria a informação de fato... do coletivo, né? Perfeito. Nós ainda estamos caminhando e lutando para que isso venha acontecer. Não podemos aqui desconsiderar que avançamos muito nos nossos processos de humanização, Sol. Por isso que optei por participar dessa conversa, porque entendo que nós já avançamos muito nos processos de tentativa de incluir os alunos com deficiência, estamos avançando no processo e na tentativa de incluir os meninos e as meninas, os jovens e adultos, né, ou jovens, na condição de liberdade assistida, já avançamos, estamos tentando incluir muito mais os alunos que nós chamamos, que denominamos com dificuldades de aprendizagens, o que faz pensar, né, não sei se é dificuldade de aprendizagem ou de alguma forma se também é uma dificuldade que nós temos de ensinar de outro jeito. Pois é. É uma discussão. Sem culpabilizar o professor, de novo vou dizer, o respeito que eu tenho a nós, e abro essa discussão sobre o direito de perguntarmos sobre os modos de ensinar. Posso só fazer uma dele, porque isso sempre me incomodou, muito. Sabe por quê? Eu tive dificuldade de aprendizado em matemática. Eu sou hoje uma assistente social, eu fiz o meu mestrado, então assim, qual é o rótulo que foi me dado? Não me foi dado o rótulo, mas poderia ter sido. Eu tinha dificuldade. Eu lembro, olha só que cruel, eu lembro que para fazer a letra S do meu nome com 7 anos, eu fiquei a tarde inteira na lousa, tentando fazer o S que eu não conseguia, e eu tomava croquinho na cabeça. E as minhas lágrimas pingavam. Né? Então, eu tinha dificuldade. Qual foi o olhar? Assim, né? Eu fui passando. Claro que a gente supera, claro que a gente... Mas qual o rótulo que seria dado? Eu não poderia ter sido rotulada lá atrás? Você sabe que você me faz pensar, Sol, até pensando nos nossos professores, com bastante carinho, né? Mas é claro que isso foi lá atrás, foi em 72, tá? Não, e pensando que esse profissional, esses nossos professores, eu opto por acreditar que no seu nível de consciência, cada professor ofereceu o seu melhor. Sim. Né? O que nós estamos trazendo aqui é que, nesse nosso processo de humanização, inclusive, se nós olharmos lá para o nosso retrovisor da história, eu me lembro que, quando eu voltava das férias, a minha professora, ela dizia assim, olha, folhinha de linguagem, 20 linhas, escrevam minhas férias. Né? Ela não abria um diálogo dizendo para nós, olha, eu sou professora, eu viajei nas férias, eu fui para determinado lugar, eu trouxe umas fotos para apresentar para vocês, eu quero que vocês me digam o que vocês fizeram nas férias, e depois desse diálogo, dessa roda de conversa, ela poderia dizer para nós, né? Olha, cada um agora, de acordo com as suas possibilidades, podem construir palavras sobre as férias, construir um objeto que represente as férias, construir um texto falando sobre as férias. Essa professora, ela trabalhou muito, e ela nos devolvia o quê no final do bimestre? Uma folhinha cheia de anotações, não era isso? Na minha história foi isso. Sim. Cheia de observações, dizendo de como é que foi de toda... Ou seja, ela fez uma intervenção no meu pensamento, mas ela não problematizou comigo. Ela cumpriu uma tarefa complexa, porque eram 40 alunos por sala, levou aquilo para casa, encheu de observações, foi um produto final, né? Ela cumpriu com uma função dela na perspectiva do produto final. Eu estou trazendo para pensar hoje que há um conceito que eu gosto muito, que nós precisamos conversar mais sobre ele, eu tenho visto ele pouco nos livros que são destinados a professores, pouco nos materiais que eu tenho lido, que é o conceito de mediação pedagógica
na perspectiva crítica e criadora, porque ela dá a condição do professor pensar, bom, mediação pedagógica quem faz? Sou eu, professor. Existe o conhecimento de ciências, o ciclo da água na natureza, já está catalogado, é um patrimônio. O aluno com ou sem deficiência, nascendo em qualquer espaço, em qualquer bairro maltratado, ele tem direito. Ele precisa saber o que vem a ser o fenômeno do ciclo da água na natureza. Né? Até para ele entender que, de alguma forma, tendo conhecimento, ele pode intervir em alguns impactos que a chuva pode causar a ele. Enfim. Então, a mediação pedagógica é isso. Eu, professor, eu sou quem vou fazer a mediação desse conhecimento. E tem a perspectiva crítica e criadora. A perspectiva crítica é quando eu penso nas possibilidades de ensino aos alunos com e sem deficiência, então eu vou usar recursos, vou usar estratégias, vou usar procedimentos, e a perspectiva, né, a perspectiva crítica é quando eu vou me deparar com inúmeros elementos que me fazem pensar. Eu tenho aluno com deficiência, precisa de coatividade, eu tenho aluno que está apático, não tem ressignificado ainda o conhecimento, eu preciso criar uma... Enfim, tem problemas. Tenho problemas. Então, a perspectiva crítica, eu analiso os problemas. E tem a perspectiva criadora, né? Porque eu, professor, não sou só tarefeiro. Eu não estou aqui só, passo a mesma atividade para todo mundo, acabou. É como a medicina. O médico utiliza de vários recursos para tentar criar uma condição de vida com saúde para o seu paciente. Nem sempre ele dá conta sozinho, né? Por vezes, olha, você tenta tais e tais alternativas e volta para eu reanalisar. Então, eu vejo nós profissionais de educação neste momento e valorizo muito a nossa função justamente por isso. Nós não somos tarefeiros, nós somos sujeitos de pensamento. Essa pandemia do Covid-19 tem feito com que nós venhamos a reassumir a importância de quem somos, porque estamos trabalhando remotamente, criando outras estratégias de diálogo com os nossos pares. Enfim, eu não sei se é isso que vocês esperavam de mim. Ai, Sandra, foi maravilhoso. Sabe por quê? Porque você fez, pelo menos a mim, né? É o que eu te falei, você vai falando e eu sou visual, eu vou vendo as imagens acontecendo aqui na minha frente. E eu falo, nossa, é exatamente isso, né? Esse é o caminho, porque, assim, como você diz, né? Ser freiriana não é fácil. Né? Eu sou assistente social, eu dei aula em faculdade de serviço social, e eu indicava para os assistentes sociais a leitura de Paulo Freire. Né? Tem um livro dele que chama Educação e Mudança, que tem o capítulo que fala sobre o papel do trabalhador social, e eu dizia, olha, leem aquilo, e tragam um entendimento. Qual trabalhador social você quer ser? O que mantém a ordem ou o que vai buscar a mudança, né? Então, se você quer manter a ordem, é um direito seu. Agora, se você quer a mudança, de que maneira que você vai fazer essa mudança? E eu só queria compartilhar com você uma experiência que eu tive com o professor. Você me fez lembrar disso, e eu só queria compartilhar mesmo com você e com os demais. Eu dava aula na FMU, e eu sempre dizia assim para os alunos, não me dei resposta que eu quero ouvir. Escrevam, né? Então, eu trouxe uma situação que era um limite ético de um assistente social. E eu perguntei assim, se você concorda com ela, justifique. Se você não concorda, diga por que você não concorda e justifique. Uma sala de uns 70 alunos. 59 concordou com o ato da assistente social e justificou. Que, na minha visão, eu também concordava que ela não tinha sido ética. Olha que legal. Uma única aluna concordava com o ato da assistente social, justificou, argumentou e me pirou. Por que ela me pirou? Porque ela me convenceu. E aí eu falava assim, nossa, mas como é que eu não pensei nisso? Aí eu procurei outros colegas e falava assim, gente, lê isso aqui. Aí as outras colegas liam e falavam assim, nossa, ela foi perfeita. Eu também não tinha pensado nisso. Quer dizer, nós, assistentes sociais já formadas,
e uma aluna em formação nos pirou. E aí, assim, né, você tem que dar nota. Infelizmente, a gente tem essa coisa de nota. E ela foi a única que eu dei 10. Eu dei 10 porque ela fez eu parar para pensar. Ela me fez eu me indignar comigo. Ela me fez dividir com outras professoras. E, assim, a prova dela foi uma prova que rodou na sala dos professores, no serviço social, no sentido assim, como que ela conseguiu enxergar tudo isso? Essa menina está pronta. E, realmente, ela é uma assistente social fantástica, né? Então, em toda a sua fala, uma coisa que fica claro é assim, como nós precisamos nos rever o tempo todo, né, Sandra? Como nós não temos um conhecimento pronto. Como essa troca que eu estou tendo com você hoje, mulher, você me fez assim pensar 1000 coisas, né? Você me trouxe 200 reflexões. Eu estou pensando aqui, nossa, eu vou pegar tal livro, porque assim, eu acho que lives, e como eu disse para você lá atrás, ela não pode ser aquelas lives com roteiro, mecânica, né? Então, a live que a gente fez hoje foi uma live humana, com essência. Você falou com a alma, você se emocionou de um lado, eu me emocionei do outro. Eu tenho certeza que outras pessoas também foram se emocionando, porque você trouxe do coração, da alma. E nós precisamos de pessoas que se indignem o dia inteiro. O dia que a gente parar de se indignar, para que nós estamos aqui? Então, essa sua indignação, transformada em ato, transformada em reflexões, transformado em produtos, é disso que nós precisamos. E, assim, eu que te agradeço muito pelo seu tempo, que eu sei que seu tempo está bem complicado, pela sua generosidade, de vir fazer toda essa reflexão, né? E de possibilitar repensar tudo de novo, entendeu? Porque, assim, nenhuma live a gente sai igual, como em sala de aula, como você entra na sala de aula, você nunca vai sair igual da sala de aula. E ontem, a Anita Freire, ela disse, assim, a gente deu o nome, deu Esperançar na educação de Paulo Freire, e ela está agora trabalhando uma outra palavra de Paulo Freire, que é bonitez. Né? Então, é o bonitez da alma, é o bonitez do saber. Então, assim, é tudo um aprendizado, porque eu nunca pensei na palavra bonitez dessa forma. Eu te agradeço muitíssimo, Sandra, tá? Se você quiser fazer aí um fechamento, tem um monte de gente aqui, vou ver a gravação mais tarde, parabéns pelas grandes reflexões, Educação e Mudança de Paulo Freire foi o que permitiu passar no concurso do EJA em Santo André, a Aparecida Antunes está falando, então, assim, tem muita gente falando, eu acho que foi das lives de educação, foi a live que fecha esse ciclo, como eu disse para você, então eu venho fazendo lives tratando do tema educação, então você consegue fechar esse ciclo de uma maneira que abrilhantou todas as outras lives, então a gente consegue fazer, se eu conseguisse juntar todas as lives num único vídeo, daria um baita seminário sobre educação, você pode ter certeza disso. Então, eu te agradeço muito, você foi mata. Eu agradeço a oportunidade, porque quem me conhece sabe o quanto eu me sinto responsável por dialogar. Eu gosto de conversar sobre educação. E aí, então, só para fechar, eu vou pegar esse conceito de boniteza e amorosidade em Paulo Freire, né? Veja só, e só me disponibilizo a esses diálogos porque eu sei que eu estou com pessoas que estão disputando o mesmo que eu disputo, que é a tentativa de estarmos a serviço de uma sociedade mais justa. E quando pensamos amorosidade e boniteza em Paulo Freire vai dizer o seguinte, é por isso que ele fala da importância da consciência de classe, inclusive para nós professores, porque ele vai dizer o seguinte,
A educação ela pode ser transformadora, mas é necessário que nós tenhamos compreensão de que na amorosidade que nos cabe é necessário ira, raiva e inquietação diante da injustiça social, diante das famílias que estão maltratadas, diante da percepção de que tem alunos com deficiência que não têm seus direitos garantidos. É necessário raiva para a gente lutar contra a desigualdade social, para que a gente possa lutar, inclusive, contra os preconceitos, as manifestações de ódio em relação aos meninos que vivem na prisão, dos meninos e das meninas que vivem na condição de liberdade assistida. É necessário raiva. Para ter amorosidade em Freire, é necessário raiva contra a desigualdade social, porque a raiva vai nos movimentar e vai nos fortalecer para amorosamente eu me aproximar do outro, discordar e disputar aquilo que é uma sociedade mais justa. Então, eu agradeço. E se nessa live, Sol, eu não conseguir falar mais sobre as barreiras educacionais em relação à Covid-19, em relação aos alunos com deficiência, eu mais uma vez vou enfatizar, e depois eu posso te passar para você passar para o seu público. No Instagram, nós temos agora o Coletivics, né? O Coletivics, ele vai falar de 9 propostas para uma educação inclusiva a partir dos desafios da Covid-19. Eu acho que para nós, educadores, é importante acessar, porque se estamos preocupados em como vamos lidar com essa dimensão da aproximação, aproximação, inclusive, de nós, com as nossas fragilidades, nós organizamos um grupo ali, nós somos um grupo que estamos tentando pensar em diferentes áreas, né, a fono, a psicóloga, a assistente social, o médico pediatra, enfim, somos um grupo de pessoas nas diferentes áreas do conhecimento que estamos tentando nos colocar à disposição para pensarmos no enfrentamento que a educação, que os seus profissionais vão ter neste momento para acolher e para repensar os seus processos pós-pandemia também, porque não é só voltar às aulas e, vamos lá. Não, mas como faremos isso sem abandonar aquilo que a escola defende, que ela ela se faz pelo conhecimento sistematizado, mas também sem abandonar aquela dimensão de quem somos neste momento como sujeitos históricos. E com o cuidado dessa prática implantada nesse momento de pandemia não se tornar uma prática cotidiana, porque isso me preocupa pensar. E eu quero saber o seguinte, eu gostaria de fazer parte desse grupo, se você me permite, porque eu sou assistente social, mas eu amo a educação, porque a educação, ela trabalha com a desigualdade, né? E essa questão da desigualdade, para mim, pega muito pesado. A gente sabe que, por exemplo, nós poderíamos fazer aqui uma live sobre a educação e população em situação de rua, que a gente sabe que é um outro público que, infelizmente, tem dificuldade de acesso, e muitos estão nas ruas e não têm essa perspectiva de retorno, né? E assim, eu faço parte de um grupo que atua com o Movimento Nacional de Pop Rua, e a população de rua são os invisíveis mesmos da sociedade. Então, se você me permitir, eu gostaria de fazer parte desse coletivo para pensar nesse retorno e aprendendo com vocês e poder trazer esse aprendizado para esses grupos, para os grupos das travestis e transexuais, que também estão fora da sala de aula por N motivos, para a pop de rua, que também não consegue nem chegar perto de uma porta de sala de aula, né? Então, eu gostaria de fazer parte para, talvez no primeiro momento, mais escutar e aprender com vocês do que até colaborar mesmo. Então, se você puder, eu tenho o Instagram, que é o Sol Massario Oficial, né? E aí, se eu puder fazer parte, eu te agradeço de uma maneira muito grata mesmo, de poder, pelo menos, ouvir e aprender, viu? A intenção é que a gente possa ir dialogando em diferentes grupos, aí a gente
se compondo, porque vejam, essas barreiras educacionais que estão por vir, ou que já estão postas, as que estão por vir, elas precisam ser problematizadas para que a gente possa avançar numa cadeia social, né, no sentido de uma trama social, né? Enfim, Sol. Eu queria só compartilhar um livro que tem me acompanhado há muito tempo, que é Pedagogia da Indignação. Eu estava fazendo meu mestrado em 2013, e uma pessoa a qual eu tenho muito carinho, que me provocou muito a pensar, que me desmantelou, que discordava, falava, não é isso, repensa, mas sempre com muito cuidado, sempre lendo o que eu escrevia e me fazendo perguntas. Acho que isso é importante, né? As perguntas cuidadosas vão fazer com que a gente avance. Que é a Liliane Garcês, ela me indicou um livro que se chamava Pedagogia da Indignação, de Paulo Freire, não sei se todos conhecem, e tem um capítulo que, na época, ela me sugeriu que eu lesse, que se chama Denúncia, Anúncio, Profecia, Utopia e Sonho. É de se ler e reler, é leitura de cabeceira para todos nós, e deste livro, eu vou pegar só uma frase para encerrar, para dizer por que estamos aqui e o que fazemos depois desse diálogo, né? Porque o movimento capitalista faz com que a gente pense que parar para ouvir e para falar não é nada, né? Para que eu vou parar para ouvir? Para que eu vou parar para falar? Né? Eu preciso produzir. Não, o pensamento ele é poderoso e nós vamos nos constituindo nessa relação de exercício do pensamento. Olha que lindo. Ele vai dizer aqui, olha, a favor de quem estudo, contra que eu estudo. Ele vai dizer, é o saber da história como possibilidade, eu saber, sujeito de história e não de determinação. Ele diz assim, o mundo não é, o mundo está sendo. E sendo sujeito com subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com quem eu dialeticamente me relaciono, o meu papel no mundo não é só de quem constata o que ocorre, mas também de quem intervém como sujeito dessas ocorrências. Olha que convite. Nossa. Levante. Não é? Paulo Freire dizendo levante. Coisa linda. Gente, olha, maravilha, agradeço. Sandra. Olha, agradeço. Foi prazeroso. Eu acho que todo mundo... Olha, são 15:03, mulher. E a gente está aqui conversando. Entendeu? O povo deve não saem da live, as pessoas só estão dando parabéns. Então, assim, olha, eu sou muito grata a você. Muito agradeço. Quero fazer parte do grupo, quero aprender mais com vocês, entendeu? Porque o aprendizado é eterno. A gente só para de aprender quando esse corpo aqui falece, e a gente aprende em outros planos, em outros lugares. Mas, assim, foi show de bola. Quem me indicou você foi uma pessoa extremamente iluminada, e você é linda. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Agradeço muito. É um privilégio, eu me sinto responsável por tudo que disse também. Se alguma coisa não ficou compreendida, tem o meu e-mail, que é professora.sandrapaula@gmail.com, professora.sandrapaula@gmail.com. Se ficou alguma inquietação de alguém dizer, não concordei com isso, esse conceito ficou deturpado, eu estou à disposição, a gente conversa por e-mail, eu sou ruim tecnologicamente, mas já estou começando a conversar mais por e-mail, nos Instagrams, enfim. Instagrams eu não gosto de conversar muito, não, eu sou mais de postar foto, gosto das minhas fotos. Mas agradeço muito a esposa de todos, viu? Todos e todos. A gente pode tentar depois, Sandra, com o tempo, até fazer uma com você, com a Karen, com o pessoal que eu trouxe da educação, a gente podia depois tentar fazer uma live única, né? Com todos esses olhares, porque o Vandré tem umas coisas super legais, a Karen tem outras coisas, você tem outras. Pensou vocês três juntos numa live só? Meu Deus do céu, dá uma revolução. Vamos conversar, o importante é dialogar. Eu agradeço. Gente, olha, gratidão para todo mundo que ficou aqui, assim, até 2:15. Geralmente a gente termina essa live ao sábado, 2 horas da tarde,
né? Então, foi uma live maravilhosa, foi o bate-papo, e é isso que a gente quer. O meu objetivo é ter lives, e como se a gente estivesse na casa da pessoa, tomando um chá, conversando, trocando ideia, e essa live atingiu esse objetivo de ser algo descontraído, e Obrigada. De ser muito ensinamento, e muita reflexão, e muito aprendizado. Minha Flor, gratidão para todo mundo. Tá? Eu vou te dar um tchauzinho depois lá no WhatsApp, no particular. Gente, mas, ó, massa! E quem quiser assistir também a live da Anita Freire ontem, está lá no Facebook, e que vai completar muito a live de hoje, e a da professora Karen também está lá, e ela discutiu a EJA, tá? E o professor Vandré, gente, tem um monte de live lá sobre educação, é só vocês procurarem na minha página, Sol Massari Oficial, e vocês vão encontrar todas as lives que eu tenho feito, e todas elas muito boas, tá? Tchau, meu amor, até mais, tchau, viu? Kate, eu também me sinto encantada com vocês, viu? Tchau, até mais. Tchau. Tchau.